Olá, turma da EJA! Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje eu quero trazer aqui para vocês o eixo estruturante em números, onde iremos tratar dos conteúdos números primos e compostos, critérios de divisibilidade, determinação dos múltiplos e dos divisores de um número natural, introdução do MDC e MMC. O que é que eu espero que vocês aí compreendam, né? Que vocês possam decompor um número em fatores primos e não primos e resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum sem o recurso do algoritmo, tá? Então é importante que vocês aí percebam esse assunto, então vem junto comigo pensar um pouco. O conjunto dos números naturais é composto por todos os números inteiros positivos. Das alternativas a seguir, qual representa um conjunto de múltiplos de um número natural e, ao mesmo tempo, um subconjunto dos números naturais? Então, vai pensando aí se é a letra A, né, que vem aí com 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Letra B, 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ou C, menos 4, menos 2, 0, 2. Vejam aí que tem as reticências e ele coloca aí com o infinito, né? Lembra lá que a gente tratou disso aí, que as reticências dá aquela ideia de infinito? Então, 2... Na letra D, 2, 4, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Então, a gente vai analisar aí qual dessas é a nossa resposta, tá? Mas antes, vai pensando daí, vai entendendo um pouco mais o assunto que eu vou trazer aqui para que a gente possa conhecer, para poder a gente resolver. Primeiramente, eu preciso trazer para vocês o que é número primo e o que é também número composto. Né? Quem são esses números? Quem são os números primos? Quem são os números compostos? Então, os números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores. O número 1 e o próprio número, tá? Então, que referência eu tenho que ter em relação aos números primos? Saber os seus divisores, que é o que a gente vai conhecer aqui, a identificação dos divisores. Mas os números primos, eu preciso ter a ideia de que ele só tem dois divisores. O número 1 e o próprio número, né? Então, ó, números primos menores que 100. A gente tem aqui, ó, o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim sucessivamente. Esses aí são os números primos menores que 100, tá? Tem outros aí também lá no grupo das centenas, tá? No grupo dos milhares, também tem. Mas aí é importante que a gente comece a perceber esses daqui. Eu não vou ler todos, tá? Por conta do nosso tempo, porque tem muita coisa para a gente ver aqui, mas vocês podem se debruçar nesse estudo um pouco mais com os professores de vocês. Então, os primeiros que eu falei aqui, não foram 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, parei por aí, né? E aí vocês podem ir identificando aos poucos. A gente pode observar que todos os primos com dois algarismos terminam em 1, 3, 7 e 9. Mas cuidado, vejam que após o 23, o 27 não aparece. Por que o 27 não aparece? Porque o 27, ele não tem só dois divisores. O 27 ele pode ser divisível por 3, o 27 ele pode ser divisível por 9. Ah, professora, como é que a senhora sabe disso? Calma que a gente vai entender nos critérios de divisibilidade, tá? Então, a gente precisa perceber uma coisa que é bem importante. Os números primos são números ímpares. Ah, professora, mas tem um número 2 aqui. É onde eu quero chegar. É o único número par, né? O único número par que é primo, pois só é divisível por 1 e ele mesmo. Ok? Vamos seguir?
Então, números primos, a gente já entendeu. Vamos entender agora os números compostos, né? Quando o número apresenta mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos. Então, aí, eu tenho um número, que eu vou ver a relação dele de divisibilidade. Se ele tiver mais de 2 divisores, então ele já é um número composto. Eles podem ser escritos como um produto de números primos. Opa, professora, calma aí, explique direitinho. Vamos ver aqui o número 12. 12, se eu dividir por 2, vai dar 6. Zerou a minha divisão, né? Não tem o resto aqui na divisão. 12 dividido por 3 vai dar 4. Zerou também minha divisão, porque 3 vezes 4, 12. Zerou, eu não tenho lá resto na divisão. E 12 dividido por 5... Aí não, aí eu tenho um resto, porque 12 dividido por 5 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 5, 10. Subtraindo 10 desse 12 vai sobrar 2. Então aí no meu resto tem uma quantidade. Por que isso? Eu quero que vocês identifiquem que 12 não é um número primo. É um número composto, já que tem mais de 2 divisores. Vejam que eu tenho o 2 como divisor, o 3, eu posso ter o 6, eu posso ter o 4, o número 3, o número 1 e o próprio 12, certo? E ele é escrito como um produto de números primos. Para eu chegar aí ao número 12, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, ok? Utilizei 2 números primos, né? Repeti o número 2 aí 2 vezes, né? E multipliquei ao 3, que são números primos. E aí, identifiquei um número composto. Ok? Então, deu para entender? Vamos seguir que tem muito mais coisas. Vamos aos critérios de divisibilidade. Por que eu preciso entender os critérios de divisibilidade? Porque para eu entender divisores e múltiplos, eu preciso dessa relação, né, de como eu encontro a divisão de um determinado número. Né? E aqui, dentro do critério de divisibilidade, eu vou ter uma facilidade melhor desse entendimento. Os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber antecipadamente quando um número natural é divisível por um outro. Então, ó, dividir por 2. É só a gente ter em mente que o último algarismo tem que ser par. Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Foi um número par, eu divido por 2. Ok? 10 dividido por 2, 5. Terminou em 0, não é? O último algarismo do número não foi 0? Então, dividir por 2, encontro 5. Dividir por 3. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Por exemplo, eu tenho aí o número 15. Número 15. Se eu pegar os dois algarismos, quais são os algarismos aí que eu formo 15? 1 e 5? Então, 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3? Sim, 6 é divisível por 3. Então, eu faço aí 6 dividido por 3, vai dar 2. Então, 15 é divisível por 3. Tá ok? Beleza? Vamos para o próximo. Então, a gente observa também a divisão por 4. Os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4. 24 dividido por 4. 6 vezes 4, 24, na realidade, não é isso? Então, vejam aí que eu posso dividir por 4, eu vou encontrar 6. Beleza? Tranquilo. Se eu fizer pegar o seguinte número, 124, vejam que os dois últimos algarismos é um número que é divisível por 4. 24 não é divisível por 4, então 124 também vai ser divisível por 4. Ok? Beleza? Então, vamos seguir, que eu não vou trazer todos os critérios aqui não, só trouxe 6. Tem outros aí, pesquisem e estudem com os professores de vocês. Dividido por 5. O último algarismo tem que ser 5 ou 0. Então, o número terminou com o algarismo em 5 ou 0, eu vou dividir por 5. 50 dividido por 5, 55 dividido por 5 e assim sucessivamente. Dividido por 6. Todo número que é divisível por 2 e 3 é divisível por 6. Então, se eu tenho aí o número 12, 12, eu posso dividir por 2? Posso, vai dar 6. 12, eu posso dividir por 3? Posso, vai dar 4. Então, automaticamente, eu posso dividir 12 por 6. Porque ele é divisível por 2 e 3, ele vai ser divisível por 6. E dividido por 9, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. Vamos a 27. 27 é aquele número que eu falei lá,
né? Por que ele é divisível por 9? Porque 7 mais 2 vai dar 9. Então, 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, 27 é divisível por 9. Beleza? Ser divisível significa que quando dividimos esses números, o resultado será um número natural e o resto será igual a 0. Tá? Então, para ser divisível, eu preciso que na divisão dê 0. Vamos lá para a ideia de múltiplos e divisores. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando um número por um fator. Este fator, por sua vez, é também divisor do múltiplo encontrado. Então, eu tenho um número que eu vou multiplicar por outro número, tá? Eu preciso aí fazer essa relação. E aí eu encontro esse múltiplo. Eu tenho um determinado fator que eu faço essa multiplicação com outro número e encontro esse múltiplo desse primeiro número que eu estou em referência. Então, vejam só, 6 é um múltiplo de 2, pois 2 vezes 3 é igual a 6. 2 é um divisor de 6, pois 6 dividido por 2 é igual a 3. Tá? Então, se liga nisso, ó. 6 é múltiplo de 2, porque eu peguei 2, multipliquei a um outro número, que me deu 6 e que é o múltiplo desse determinado número, tá? Nesse caso, 6 é múltiplo de 2 e, portanto, é divisível por 2. Ou seja, 2 é divisor de 6. Logo, os múltiplos de um número são infinitos. Já os divisores de um número são aqueles cuja divisão tem como resultado um número inteiro, ou seja, a divisão é exata, tá? Então, se liga nisso, foca nisso aí que é importante a gente saber para que a gente possa resolver o nosso problema. Então, para que a gente possa entender melhor, para a gente representar aí os múltiplos, né? Vejam que está aqui múltiplos e divisores, porque eu estou indo na sequência que eu quero tratar dos dois, tá? Ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai ver a questão de múltiplo. Podemos representar a fórmula geral para encontrar o múltiplo de um número como B é igual a A vezes K, onde B é o múltiplo, A é um número natural e K é um número natural qualquer. Então, ó, múltiplos de 2. Vejam que o vermelho aqui é o B, é quem eu vou encontrar, o múltiplo que eu vou encontrar. 2 é a minha referência, porque eu quero saber os múltiplos de 2. E aí eu vou estipulando valores a K, né, para encontrar o seu múltiplo. Então, 2 vezes 0, 0. Então, 0 é um múltiplo de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10 e assim sucessivamente. Então, olha quem eu encontro aqui, ó. Múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Depois do 20 aqui, quando a gente chega, veja que eu coloquei aqui é 2 vezes K. Porque, para chegar ao 20, eu multipliquei 2 vezes 10, 20. Então, para o próximo número, vão ser quem? 2 vezes 11, 22. E assim sucessivamente, tá? Vejam aí que os múltiplos de 2 são infinitos, como eu falei, tá? E aí, nos divisores, a gente vai ter uma limitação. Presta bem atenção. Um número é divisor do outro quando não há resto na divisão. Divisão de 40 por 5. Olha bem esse exemplo aqui. 40 dividido por 5 vai me dar o quociente 8, porque 8 vezes 5, 40, 40 menos 40, zerou. Meu resto foi 0. É exata. Então, eu posso dizer que 8 aqui 40, né? É divisível por 5. E eu encontro 8. Então, eu posso dizer que há essa divisão exata. Mas se eu for dividir 40 por 7, eu vou ter resto. Porque, ó, o número mais próximo para eu calcular esse 7 aqui, né? Multiplicar com o 7 é o 5, porque 7 vezes 5, 35. E aqui, ó, subtraindo do 40, eu vou ficar com 5. Eu tenho um resto que eu não consigo mais dividir dentro da relação dos conjuntos dos números naturais, tá? Se eu for lá para os números fracionários, os números decimais, eu posso continuar essa divisão. Na divisão de 40 por 5, não há resto, ou seja, a divisão é exata. E, portanto, 5 é divisor de 40. No outro exemplo, restam 5 unidades após a divisão. Então, 7 não é divisor de 40, tá? Então, 5 é divisor de 40, 8 é divisor de 40, né? E outros números que a gente vai encontrando aí aos poucos. E a gente pode ir para aquela relação, terminou em 0, ele é divisível por 5. Lembra lá? Né? E o 40, será que tem alguma relação para dividir com algum outro número? Então, vai analisando. Com 2 também, né? Então, vai analisando.
Então, o que é que a gente pode chegar à conclusão de múltiplos e divisores? Todo número natural é múltiplo dele mesmo, tá? Então, o múltiplo dele é o 1, né? O múltiplo do 2 é o 2. Então, todo número natural é múltiplo dele mesmo. O zero só tem um múltiplo, que é o próprio zero, mas ele é múltiplo de todos os números. O conjunto dos divisores de um número é finito e vai do 1 ao próprio número, tá? Então, quando a gente observa a relação de divisores, a gente consegue perceber que ele vai até o número que eu estou buscando os seus divisores, tá? Ao contrário dos múltiplos que são infinitos. Então, o 2 aqui, ó, 2 divisores, 1 e 2, veja que vai até o 2, tem o 1 e vai até o 2, 1 em 3, do 3, o 4, ó, 1, 2 e 4, veja que ele termina com o número que eu estou tratando e assim sucessivamente, ok? E aí, para que a gente possa entender MMC e MDC, eu preciso trazer também para vocês fatoração, que eu vou trazer aqui no meio dessa explicação. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum podem ser calculados simultaneamente através da decomposição em fatores primos. Por isso que é importante a gente saber a relação dos números primos, quem são eles, quem são os números compostos, porque eu preciso dessa relação aqui, ó, para o trabalho de MMC e MDC. Por meio da fatoração, o MMC de 2 ou mais números é determinado pela multiplicação dos fatores. Já o MDC é obtido pela multiplicação dos números que os dividem ao mesmo tempo. Opa, professora, explique melhor. Vamos entender um pouco mais isso aí, que vocês aí vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer, tá? Primeiro passo, eu preciso fazer a fatoração do número. Professor, o que é fatoração? Fatoração consiste na representação em números primos, chamados fatores, números primos, fatores primos, como você queira chamar. Ó, 2 vezes 2 é a forma fatorada de 4, né? Então, 4 dividido por 2 vai me dar 2. 2 dividido por 2 vai me dar 1. Cheguei a 1, eu consegui fazer a fatoração do número, tá? A forma fatorada de um número é obtida seguindo a seguinte sequência. Inicia-se com a divisão pelo menor número primo possível. Quem é o menor número primo possível? O 2. O quociente da divisão anterior também é dividido pelo menor número primo possível. Então, eu achei o quociente, lembra o que eu fiz aqui? 4 dividido por 2, peguei o número primo para dividir pelo 4. Então, 4 dividido por 2 me deu 2 como quociente, não foi? Aí eu divido de novo. 2 dividido por 2 vai me dar 1, tá? E repete-se a divisão até que o resultado chegue o número 1. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Então, para a fatoração do número 40, o que é que a gente precisa? Ó, 40 dividido por 2, que vai me dar 20, tá? Vejam aí, ó, que o 20 foi meu quociente, ó, vou dividir de novo, ó, 20 por 2, pelo critério de divisibilidade, eu posso dividir por 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. Divido novamente por 2, que vai dar 5. Divido por 5, deu 1. Então, qual foi a relação aqui da fatoração desse número? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Quantos 2 foram repetidos aqui? 3 2. Eu posso transformá-lo numa potência. 2 elevado à terceira potência. Vezes 5. Então, essa é a forma fatorada do número. Então, no segundo passo, eu vou fazer o cálculo de quem? Do MMC. A decomposição de dois números simultaneamente terá como resultado a forma fatorada do mínimo múltiplo comum entre eles. Então, eu vou fazer aqui automaticamente os dois para que vocês possam compreender. Fatoração do número 40 e 60. Tá aqui os dois, ó. Vou começar escolhendo o primeiro número primo, o menor número primo, que é o número 2. Os dois não podem por 2, ó. 40 por 2, 60 por 2... 40 por 2 dá 20, 60 por 2, 30. Vou agora fatorar pelo número 2. 20 dividido por 2 dá 10, 30 por 2, 15. Opa, vou agora por 2. Opa, professora, cuidado aí que o 15 não pode. Segura o 15, mas eu posso fatorar o 10. 10 dividido por 2 vai me dar quanto? 5. Aí o 15, ó, repetir. Porque agora eu vou fazer a divisão desses dois por 3. 5 dividido por 3 eu posso? Não. Seguro o 5.
porque 5 só pode ir por 5. Então, 15 dividido por 3 vai me dar 5. Os dois ficaram 5 aqui. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí eu chego à finalização da fatoração. E aí, no MMC, se liguem que no MMC, a multiplicação dos fatores primos vão ser todos esses números aqui, tá? No MMC. Fiz a fatoração dos dois automaticamente e agora eu vou pegar a parte fatorada e vou fazer a multiplicação dele completamente, que é o que eu falei lá no início, né? No MMC eu faço a multiplicação dos fatores que eu utilizei aqui da forma fatorada desses dois números, tá? E aí o que é que eu faço? A multiplicação deles, ó. Eu tenho 2 elevado à terceira potência vezes 3, ó. Não tem 3, 2 aqui, ó. 1 e 1, né? Os expoentes, somando repetindo a base, somando os expoentes, eu tenho 2 elevado à terceira potência. Vezes 3, vezes 5. Tem como forma fatorada, essa é a parte fatorada. E aí o MMC dele é o cálculo, a multiplicação de todos esses números. Então eu posso fazer o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Fiz a multiplicação dos 3, 2. 8 vezes 3 e o resultado vezes 5, que vai dar 120. Beleza? Deu para entender? Então, aí eu faço esse cálculo automaticamente. Certo? Vamos lá. Agora, a gente vai ver a relação aí do cálculo do MDC. O máximo divisor comum é encontrado quando multiplicamos os fatores que dividem simultaneamente os números fatorados. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, ó, os mesmos números, a mesma fatoração, eu não vou repetir, mas o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar os números que foram divisíveis, né? Se os dois números foram divisíveis pelo mesmo fator. Então, ó, quem aqui, ó, 40 e 60 foi divisível por 2, não foi? Eu encontrei aqui o resultado do quociente. Eu fatorei de novo por 2 e encontrei esse resultado aqui. Já aqui, ó, eu não consigo fazer a fatoração dos dois automaticamente. Eu precisei fazer de um, repetir o outro para fazer depois. Mas aqui não, ó, eu fiz a fatoração deles iguais. Então, no MDC, eu só vou tomar como referência os fatores que estão relacionados à divisão dos dois números automaticamente, tá? Simultaneamente. Então, na fatoração de 40 e 60, podemos perceber que o número 2 foi capaz de dividir 2 vezes o quociente da divisão e o número 5 uma vez. Portanto, o MDC de 40 e 60 é 2 elevado ao quadrado vezes 5, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Ok? Deu para entender? Vamos solucionar o nosso problema, que agora ficou bem prático de identificar. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a resposta aqui que nos dá, que representa um conjunto de múltiplos de um número natural e, ao mesmo tempo, um subconjunto dos números naturais. Ficou prático demais. Porque se a gente for analisar, né, na letra A gente só tem aí o conjunto dos números ímpares. Então, se são números ímpares, ele quer lá a relação de números pares, então já não é esse aqui, ó. Se a gente observar, ele traz aqui alguns algarismos que são números primos, traz um 9 no meio, então ele não traz aí essa relação de múltiplos, tá? Na letra B, temos o conjunto dos números primos, tá? Então, aqui, ó, a gente observa, né, que eles são os números primos. Então, não é a relação que eu estou querendo aí. Eu quero saber múltiplos, né? E que relação tem também aí com o conjunto dos números naturais que ele quer. Temos um conjunto de múltiplos de número 2 aqui, mas nem todos esses resultados pertencem ao conjunto dos números naturais, porque ó, o menos 4 menos 2 é do conjunto dos números inteiros, tá? Então, a nossa resposta vai ser a letra D, porque ela apresenta o conjunto de números pares, né? Vejam aqui, ó, conjunto de números pares, que é formado apenas por múltiplos de 2, né? Então, veja que ele está contido lá no conjunto dos números naturais, a gente pode observar isso, tá? E ele traz aí essa relação da resposta que o problema pede, ok? Então, a nossa solução aqui é a letra D. Ele é um conjunto de múltiplos de um número natural e, ao mesmo tempo, um subconjunto dos números naturais.
Ele está lá dentro do conjunto dos números naturais. Beleza? Deu para entender? Então, chegamos ao fim. Eu espero ter deixado um pouquinho desse conhecimento para vocês. E hoje conseguimos compreender os números primos, que são aqueles que apresentam apenas dois divisores, 1 e o próprio número. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando o número por um fator, ou seja, os múltiplos de um número são infinitos. Já os divisores de um número são aqueles cuja divisão tem como resultado um número inteiro, ou seja, a divisão é exata. O conjunto dos divisores de um número é finito, beleza? E aí eu preciso dessa relação também para o trabalho de MMC e MDC, que é muito importante. Então, as referências da aula de hoje e o meu abraço para você, porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês toda terça-feira para as aulas de matemática. E eu te espero na próxima terça. Até lá!